Pai do Senhor, crianças, vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. A tia tá morrendo de saudade de cada um de vocês. Hoje a gente vai dar continuidade à aula que a tia Carol deu da semana passada, tá bom? A gente vai começar pelo nosso versículo, então se você ainda não tá com a sua Bíblia, corre, pega ela pra gente ler todo mundo junto, tá bom? Nosso versículo de hoje se encontra em Salmos 119, verso 89. Vou repetir pra você achar aí na sua Bíblia. Salmo 119, verso 89, que diz assim: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, verso 89. Vamos repetir todo mundo junto no 3? Bem forte, hein? 1, 2, 3. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, verso 89. Mas o que quer dizer esse salmo, tia? Vamos começar lá do começo. Para sempre. A palavra de Deus, ela existe há muito tempo, mas ela durará eternamente. Ela vai existir para sempre. E sabe o que é mais legal, crianças? É que a palavra de Deus, ela não muda. Ó Senhor, está firmada. Deus tem um cuidado muito grande com a sua palavra, porque é através dela que ele fala conosco. É através dela que ele nos guia para mais perto dele. Está firmada no céu. Tanto no céu quanto na terra, a palavra de Deus, ela não muda, não falha e durará para sempre. As primeiras duas pessoas do mundo foram Adão e Eva. E naquela época não existia a Bíblia. Mas nem precisava, porque naquela época o próprio Deus descia todos os dias para conversar com eles e ensinar a palavra dele. Imagina que coisas maravilhosas eles aprenderam. E aí, mais tarde, Deus ainda falou com Noé, com Abraão, com Jacó, com José, com tantos outros personagens. Mas sabe o que é mais legal? Que por centenas de anos a palavra de Deus ela não foi escrita, mas nenhuma parte se perdeu. Porque assim como diz o nosso versículo, para sempre, a palavra de Deus ela não muda, ela dura para sempre. Mas todos nós sabemos que nem todos amam a palavra de Deus, não é? Existe um inimigo que tenta todos os dias, desde o princípio, destruir a palavra de Deus, para que nós não venhamos nem obedecê-la e nem conhecê-la. E esse inimigo se chama Satanás. Lá no princípio, ele foi lá e mentiu para Eva, fazendo com que ela duvidasse da palavra de Deus. E assim, ela foi lá e desobedeceu. E desde então, ele faz de tudo para que nenhum de nós venha obedecer a palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender uma história que fala de uma das tentativas dele para destruir completamente a palavra de Deus. Deus chamou a Jeremias para profeta. O que é um profeta, tia? O profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e transmite ao povo. E Jeremias disse a Deus: mas Deus, eu não sei falar, eu sou como uma criança. E aí Deus falou para Jeremias: não fale isso, porque sou eu que irei colocar as palavras na tua boca. É Deus que ia conduzir tudo que Jeremias ia falar. E aí Deus colocou a mão na boca de Jeremias e falou que estava colocando as palavras dele em sua boca. Então Jeremias foi levantado naquele tempo, e naquele tempo o rei era o rei Josias. Eu espero que vocês lembrem que vocês aprenderam sobre o rei Josias na aula passada. O rei Josias era um rei que amava muito a palavra de Deus, que zelava pela palavra. Mas, como todo mundo, o rei Josias ficou velho. E aí, outro rei surgiu após a sua morte, que foi o rei Jeoaquim, o seu filho. Mas ele não seguiu o exemplo do pai dele de amar a palavra de Deus. Pelo contrário, ele não seguia a palavra de Deus. Ele começou a idolatrar, ele começou a fazer coisas horríveis e pecaminosas que não agradavam ao Senhor. Por isso, Deus mandou que Jeremias se levantasse e falasse ao rei e ao povo. E aí, está aqui, ó, Jeremias orando, e aí Deus vai lá e manda ele falar com o povo e com o rei, para que eles pudessem se voltar para Deus. Vocês acham que o povo aceitou de bom grado, assim, a palavra de Deus?
Infelizmente não. Acredita, crianças, que o povo se revoltou contra Deus e contra Jeremias, que teve que sair correndo, fugido, teve que se esconder. E um dia, quando Jeremias estava lá escondido, Deus falou para ele assim: ó, Jeremias, vai lá, pega um rolo e escreve tudo aquilo que eu mandar. E aí Jeremias falou: tá bom, Senhor. E aí Jeremias foi lá e pediu pro seu amigo Baruque. Mas será que Deus ia dar Jeremias ler o rolo de novo pro povo? E assim, sabe por quê, crianças? Porque Deus ama a todos. E por ele amar tanto a todos, ele queria que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Que nem nos dias de hoje. Até hoje, Deus nos avisa para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque todos sabem que o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Imagina que coisa triste, Deus não quer isso para nós, ele quer que a gente se arrependa e se volte para ele, não é? Foi por isso que Deus enviou o seu único filho para morrer por todos nós, para que nós pudéssemos estar próximos a ele, pudéssemos um dia morar no céu com ele, não é, crianças? Pois então, Jeremias foi lá, obediente a Deus, como servo obediente e fiel a Deus, e convidou seu amigo Baruque para cumprir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Baruque, como escriba, e escriba naquele tempo era aquele que escrevia, porque nem todos sabiam escrever naquele tempo, prontamente atenderam à vontade do Senhor. E aí Baruque, junto com Jeremias ditava aquilo que Deus falava ao seu coração e Baruque escrevia. Quando eles terminaram, depois de um longo tempo de Baruque escrevendo, quando eles terminaram, Jeremias olhou para ele e falou assim: Baruque, agora eu não posso ir na casa do Senhor. Vocês lembram, né? Já que o rei tinha se revoltado contra Jeremias teve que fugir, então ele não podia voltar para a casa do Senhor. Então, ele foi lá e falou assim: Baruque, já que eu não posso ir, você irá ler o rolo quando a casa do Senhor estivesse cheia, num dia especial, para que todos pudessem ouvir a palavra de Deus. E Baruque prontamente atendeu: não, eu vou. Porque Baruque sabia que era aquela vontade de Deus. Então, num dia especial, Baruque foi lá e começou a ler a palavra a palavra de Deus para o povo. A palavra que estava escrita naquele rolo. E o povo se maravilhou com as palavras. E dentro daquela multidão do templo, havia um outro escriba que trabalhava lá no palácio. E aí o escriba, se maravilhando com aquela palavra, falou assim: gente, mais pessoas têm que ouvir também isso. Lá no palácio também tem que chegar essas palavras. E aí ele correu. E aí ele chegou lá no palácio e encontrou todos os chefes reunidos. E aí ele começou a contar aquilo que ele tinha ouvido no templo. E aí os chefes falaram assim: então traz o rapaz que estava lendo lá no templo, traga Baruque até nós, para que nós também possamos ouvir as palavras que estão escritas naquele rolo. E aí foram lá, trouxeram Baruque, e Baruque começou a ler para aqueles chefes tudo aquilo que estava escrito no rolo. E aqueles chefes começaram a olhar meio com cara de medo, sabe? Tipo, ouvindo. E aí imagino eu que eles começaram a lembrar dos seus pecados, a lembrar de tudo aquilo que eles tinham feito de errado. Imagina as palavras erradas, mentiras, atitudes que eles tinham feito. E aí eles começaram a ficar assim: meu Deus do céu. Mas todos chegaram à conclusão de que aquele rolo deveria ser levado ao rei, para que o rei também tivesse conhecimento da palavra de Deus. E aí eles perguntaram: mas Baruque, como que você escreveu tudo isso? De onde você tirou tudo isso? E aí Baruque foi lá e respondeu prontamente: foi através de Jeremias, o profeta. Tudo aquilo que ele mandava eu escrever, eu escrevia. Vocês lembram, né? Jeremias, como profeta, era aquele que recebia a palavra de Deus e transmitia ao povo. Então, tudo aquilo que Jeremias falou era verdadeiramente a palavra de Deus. Tudo que foi escrito foi inspirado por Deus. Então aí os chefes ficaram assim: meu Deus, mas Jeremias, tinha que ser Jeremias, meu Deus. O rei ia matar Jeremias se soubesse que Jeremias tinha falado aquilo. Ia mandar matar Baruque, Jeremias, todo mundo. E aí eles falaram assim: Baruque, olha aqui, você vai deixar esse rolo aqui pra gente levar pro rei,
mas você vai se esconder com Jeremias e não vai contar pra ninguém. Porque se qualquer pessoa souber onde vocês estiverem, o rei vai mandar matar vocês dois. Então se escondam. E aí Baruque ouviu aquilo e se escondeu. O rolo ficou no palácio. E aí os chefes mandaram os mensageiros anunciarem tudo aquilo que eles haviam ouvido para o rei. E aí o rei ouviu aquilo. Imagina o que estava passando na cabeça do rei. De onde será que veio aquelas palavras? E aí o rei perguntou pro mensageiro: de onde você tirou isso? De onde veio isso? E aí o mensageiro respondeu: ah, rei, do rolo. E aí o rei falou assim: então me traz esse rolo que eu também quero ver. Aí o mensageiro trouxe o rolo e começou a ler para todos que estavam ali, todos que se encontravam junto com o rei. E aí, vocês acham que o rei deu ouvido à palavra de Deus? Como a gente viu, esse rei não amava a palavra de Deus, ele nem gostava da palavra de Deus. Ele pegou aquele rolo, rasgou e jogou tudo no fogo. E aí os mensageiros e os servos vendo aquilo tentaram impedir o rei, mas não tinha quem impedisse ele. Ele só sossegou quando ele tinha queimado todo o rolo. Que coisa terrível foi essa? Como que o próprio rei podia ter queimado a palavra de Deus que era tão importante? Que atrocidade, que coisa horrível, coisa pecaminosa, imagina! E aí o rei, não satisfeito, ainda mandou que procurasse Jeremias e Baruque por todo o reino. O que será que o rei ia fazer com esses dois? Será que ia matar eles? Será que ia castigar eles? Será que ia fazer alguma coisa? E quanta palavra? Nem todo mundo tinha acesso, não tinha todo mundo ouvido. E ele tinha destruído. E agora? Não tinha outro rolo. Mas lembra do nosso versículo? Nosso versículo diz assim, que para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então não tem rei, não tem fogo, ninguém pode destruir a palavra de Deus. E quanto a Jeremias, né, tia? O que o rei ia fazer com ele? Quanto a Jeremias, Baruque, será que o rei conseguiu achar eles? Não, sabia? Porque Deus havia prometido para Jeremias que cuidaria dele. Então, Deus não permitiu que o rei achasse os dois, porque Deus tinha um propósito na vida dos dois. Eles iriam reescrever o rolo. E será que eles aceitaram? Claro, né? Porque eles eram obedientes à palavra de Deus. E eles sabiam quão importante a palavra era. Porque somente através da palavra o povo poderia conhecer a Deus. E poderia se arrepender dos seus pecados. Porque todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. E Deus não queria isso para o povo. Mas e quanto ao rei? O rei pecou, né? Ele queimou a palavra de Deus. Uma coisa muito séria. O que será que aconteceu com o rei? Será que Deus castigou ele? Deus havia falado para Jeremias tudo o que iria acontecer com o rei. Mas o rei se importou? Ele não deu ouvidos. Ele não deu ouvidos a nada que Jeremias falava ou a que Deus avisava. Mas Deus, ele sempre cumpre a sua palavra. E ele falou que iria castigar. E infelizmente o rei Joaquim foi capturado pelo inimigo e foi morto. Porque Deus sempre cumpre a sua palavra. E aí, como Jeremias era obediente, ele pôde ficar livre, né? Será que terminaram de escrever o rolo? Sim, Deus usou os profetas para terminar o Velho Testamento. E aí, vocês podem ver aqui, crianças, que aquele rolo que o rei tolo tentou queimar, hoje é o nosso livro, a Bíblia. Tá lá no nosso livro, Jeremias. Vocês sabiam disso? E aí o resto da Bíblia, depois que Jesus veio, foi escrito o Novo Testamento, como todo mundo sabe. Mas será que todos tinham acesso à Bíblia? Infelizmente não, devido às dificuldades da época. Por exemplo, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Como vocês podem ver, aqui foi escrito em hebraico, a língua do Antigo Testamento. E aqui foi escrito em grego, a língua do Novo Testamento. Veja como elas são diferentes, tá vendo? Aqui está escrito Livro dos Profetas. E aqui está escrito Sagradas Escrituras. Conforme a Bíblia foi se espalhando,
Todo mundo queria e tinha vontade de conhecer a palavra de Deus, mas ela não era acessível, até por conta da linguagem dela. Até que alguém conseguiu traduzir para o latim, e a partir daí as pessoas começaram a traduzir para suas próprias línguas, porque cada um queria ter a Bíblia na sua própria língua. E aí cada um traduziu uma parte e começou a juntar no que nós hoje conhecemos como a Bíblia. Nós hoje conhecemos como um livro assim. Mas ainda assim, naquela época, a Bíblia, ela era manuscrita. O que isso quer dizer? Ela era escrita toda à mão. Imagina o tamanho daquele livro. Ela impressa assim, olha o tamanho dela como é. Tem algumas que são mais gordinhas, umas mais fininhas, mas elas já são grandes. Agora, imagine ela toda ser escrita à mão. E além do mais, ela era muito cara, tinha um custo muito alto. Então as pessoas não podiam pagar por isso. Então era muito difícil. Então ninguém podia ter um exemplar da Bíblia na sua casa. Mas as pessoas estavam sedentas por ouvir a palavra de Deus. E elas faziam de tudo para que pudesse passar um tempo lendo a palavra de Deus. Conta-se uma história que um certo homem tinha uma carroça cheia de palha. E ele tinha muita vontade de ler a Bíblia. E aí, ele foi lá nos dirigentes da igreja e ofereceu tudo aquilo que ele tinha para que ele pudesse ler a palavra de Deus. Então, ele passou o dia inteiro na igreja para poder ler a palavra de Deus. E saiu de lá com a carroça vazia, mas com o coração transbordando de alegria. Será que a palavra de Deus também te alegra? Também traz alegria no seu coração? As pessoas, elas não tinham acesso naquela época. Até que um dia, algo fenomenal aconteceu. Lá na Alemanha, um homem chamado Gutenberg, ele foi lá e criou a primeira máquina de impressão. Agora, imagina qual que foi o primeiro livro que ele quis imprimir. A Bíblia, porque ele reconheceu que a Bíblia era o livro mais importante que tinha. Ele sabia a importância de conhecer a palavra de Deus, porque somente através dela as pessoas poderiam conhecer a Jesus Cristo. E somente através de Jesus elas poderiam ter a vida eterna. Porque antes disso, todos nós pecamos. E se nós não conhecêssemos a Jesus, todos nós estávamos condenados ao pecado. E aí, através daquela máquina de impressão, foi possível, durou 5 anos, mas foi possível que mais Bíblias fossem impressas e mais pessoas poderiam conhecer a palavra de Deus. Vejam só aqui como era grande aquela máquina daquele tempo para imprimir a Bíblia, mas a partir dela, muitas pessoas puderam conhecer a palavra de Deus. Então, criança, hoje a gente tem a oportunidade de ter a Bíblia na nossa casa, seja ela pequenininha assim, ou ela pode ser um pouco maior, mas todos nós hoje temos acesso à palavra de Deus. Então, o desafio dessa semana é que você aí de casa, a tia vai mandar no grupo das crianças um roteiro de leitura. E o seu dever de casa vai ser escolher o versículo que você mais gostou e fazer ou um desenho ou você ensinando a história daquele versículo, tá bom? E eu quero ver só lá vocês mandando no grupo, tá bom? Quero ver todo mundo cumprindo seu desafio. Espero que vocês gostem e aproveitem, tá bom? Um beijo, a tia ama vocês e tá morrendo de saudade. Fiquem com Deus.